Não, não, tira. Tira um só. Tira o pedaço. Tu tira já deu. Não, tira o outro. Não perca tempo. Mas Bem forte. eu acho que tu que não tá sabendo. Boa noite, tudo bem, amigos agricultores? Estamos iniciando hoje uma live aqui na Campo Forte. Vamos falar sobre tecnologia agrícola e um momento muito especial para nós, essa live, porque a gente vai trazer aqui soluções tecnológicas para subir essa régua da produtividade na sua lavoura. Isso é um fator muito importante, porque quando a gente olha para os materiais genéticos hoje, que têm um potencial produtivo na ordem de 130, 140 sacos, e a nossa média histórica no Brasil é em torno de 60 sacos. Ou seja, nós temos aí um espaço muito grande para buscar aumentar a nossa produtividade. E a Campo Forte, através dos seus parceiros, através da tecnologia agrícola, de vários sistemas, nós vamos mostrar hoje aqui para vocês como você poderá aumentar gradativamente a sua produtividade, com pequenos ajustes, com gerenciamento, com melhorias, aplicando as tecnologias disponíveis hoje no mercado, fazendo com que a sua lavoura produza mais e tenha um desenvolvimento vegetativo, final de ciclo, maturação melhor e, consequentemente, mais renda no bolso. Que no final de contas, o que nós buscamos de tudo isso é uma melhor rentabilidade na nossa operação. Então, o produtor, você que está investindo cada vez mais da porteira para dentro, né, a Campo Forte tem várias soluções. E nós vamos começar aqui com o Paulo, que temos uma solução hoje inédita, uma tecnologia desenvolvida genuinamente aqui de Cruz Alta, foi pensada, testada, aprovada já por agricultores aqui da região, que é um pulverizador de herbicidas que vai ser acoplado na plataforma de corte da colheitadeira. Vejam que interessante, algo inédito, diferenciado, onde você vai ter grandes resultados, né, e redução de custo de herbicida. Mas aí o especialista dessa área é o Paulo. Ele já vai nos dar aqui, falar detalhe por detalhe desse equipamento, como ele foi pensado, como ele foi trabalhado, para que a gente possa mostrar isso para vocês. E que vocês possam imaginar isso depois numa aplicação lá do seu herbicida, né? Como nós temos hoje a eficiência do herbicida, né, pós-colheita. Muitas vezes a palha está tapando aquele mato que está num pré-emergente e o herbicida não tem sua ação total. Esse equipamento vai resolver esse problema. E aí nós já vamos ver isso na sequência. Mas a gente vai ter aqui vários outros equipamentos que vão fazer com que essa régua suba um pouquinho dentro da sua propriedade. Nos dê oportunidade, assista, acompanhe conosco durante esse horário aí de aproximadamente 1 hora. Vamos estar mostrando várias tecnologias para trazer soluções e melhorar a sua produção da porteira para dentro. Então, Paulo, vamos começar a falar sobre o pulverizador? Rubens, isso tudo que tu falou está certo. É uma novidade, é uma máquina que é aqui de Cruz Alta e surgiu durante as dificuldades agronômicas que a gente enfrenta, controlando ervas de difícil controle, que vão atrapalhar o nosso soja, que vão atrapalhar o nosso milho lá no verão. Mas elas nascem na primavera.
no meio do trigo, no meio da aveia, entre a cobertura verde, a adubação verde das lavouras. Com essa dificuldade que a gente estava enfrentando de controlar essas ervas, eu e o meu amigo, companheiro, o Alex, a gente começou a pensar e surgiu a ideia então de acoplarmos um pulverizador para fazer a dessecação junto com a colheita. Então, ele é um pulverizador com ambiente controlado. Então, aqui dentro nós temos bicos de pulverização. Podemos mostrar, Paulo? Conseguimos fazer uma prévia aqui? Que vai fazer as dessecações. Né? Então, é uma barra de pulverizador. Barra de pulverizadores, né? Barra de pulverizador com uns bicos especiais que vão usar uma ultra baixa vazão na faixa ali de 20, 25 litros por hectare, onde a colhedora vai trabalhar a 4, 5 km por hora, né? Então, uma máquina que consegue fazer essa aplicação de ultra baixa vazão no momento da colheita. Mesmo a colhedora andando em baixíssima velocidade, ela consegue uma ultra baixa vazão. Com isso, o que a gente tem? Nós melhoramos, então, isso que tu comentou, Rubens, da economia, de rentabilidade. Nós temos que achar soluções para diminuir os custos e, se a gente conseguir melhorar, no caso, essa máquina que ficou comprovada que ela melhora a pulverização em comparação com a pulverização convencional, ela melhora, e a gente consegue então economizar, porque a gente tira então a dessecação com o pulverizador convencional e faz com ela, no mesmo momento que você está colhendo. Então a dessecação fica pronta. Aí você está economizando uma passagem de pulverizador, né, Paulo? Não entramos com o pulverizador para fazer a dessecação. Você evitou a compactação de solo, ou seja, aquele momento que está úmido, ele não tem esse problema, porque na hora da colheita ele já está fazendo a dessecação. É isso aí, né? E a gente ganha um aumento da janela de plantio. Porque geralmente quando a gente está colhendo o nosso trigo, colhendo a nossa aveia, ela está no melhor momento para se plantar o soja. E aí, o que é o normal que todo mundo faz? Faz a colheita e espera-se alguns dias ou dá alguma chuva para que o inso saia de dentro da palhada para aí você fazer o controle. Com essa máquina, nesse momento, tu já está com o soja plantado e já está com a lavoura estabelecida. Então ganhamos tempo com isso. Um detalhe, Paulo, esse equipamento aqui pode ser acoplado em qualquer tamanho de plataforma, é isso? Sim. A montagem dele é universal. Aqui é um exemplo onde a gente faz um módulo, a máquina é dividida em 3 módulos, o lado direito, o lado esquerdo da plataforma e o lado central, a parte central da plataforma. Então ele tem 3 módulos ali, que foi pensado para quê também? Não atrapalhar a colheita. A principal operação é a colheita. Então ele não vai atrapalhar, porque ele vai ser abastecido 2, 3 vezes no máximo durante todo o período da colheita. E por ele ser de baixa vazão, o tanque é pequeno, não necessita um tanque de grande vazão, né, Paulo? Sim, exatamente. Foi pensado em colocar uns bicos especiais para a gente conseguir essa ultra baixa vazão, justamente para que ele não atrapalhe a colheita e a gente consiga trabalhar com tanques pequenos que não vão sobrecarregar a parte hidráulica da colhedora. Outra coisa que a gente ganha, essas ervas de difícil controle, por ela, da maneira convencional, estarem cobertas pela palha logo após a colheita, com essa máquina a gente não tem. Porque logo que a plataforma passa, antes de cair a palha descarregada pelo picador, pelo distribuidor, já se faz a dessecação. Então a erva fica dessecada, controlada, sem nenhum obstáculo sobre ela. Então se melhora muito a eficiência da dessecação comparado com a pulverização convencional. Isso, Paulo, essas ervas daninhas, hoje nós estamos tendo algumas ervas daninhas que hoje já não tem mais o efeito do herbicida, muitas vezes ele não está fazendo o efeito como fazia no passado, estão muito mais resistentes. Esse equipamento vai fazer com que você tenha uma eficiência melhor também. Sim, e outra coisa importante você falar, Rubens, a gente pode resgatar moléculas antigas que não tinha mais como ser usada em função do plantio direto, por ter a palhada em cima, que eram degradadas pela luz, com baixa solubilidade, essas moléculas agora elas podem ser resgatadas novamente. E essas moléculas antigas têm efeito sobre essas ervas. Então a gente consegue fazer um mix, uma mistura de vários princípios ativos para ficar eficiente. Que o custo de um
de uma semente, o custo de um adubo é muito alto. E se a gente ainda dividir isso com as ervas daninhas que vão consumir o nosso adubo, que vão atrapalhar o rendimento da nossa cultura estabelecida, ou soja ou milho, vamos começar a ter redução de produtividade. Se a gente reduz produtividade, a gente reduz rentabilidade. Esse é o nosso foco, rentabilidade. Com essa máquina, então, aqui, a gente faz com uma entrada, 2 operações, diminuímos a entrada do pulverizador, melhoramos a eficiência do herbicida em função de não termos a palha sobre as ervas. Nós pegamos a erva no momento correto, no momento certo, porque ela ainda está bem jovem, fácil de fazer o controle, porque ela não tem sistema radicular, ela tem uma estrutura fisiológica bem menor. E aí me perguntam, mas e aquela buva que cresceu, onde ficou mais ralo, e a plataforma vem e corta ela e fica só o toco? Vai morrer? Vai morrer. Quando a planta ela sofre o estresse, ela tem a tendência de sempre tentar absorver o mais rápido possível alguma coisa, nutrientes e tal, para ela reagir e rebrotar. Mas como a gente está colocando aqui um herbicida com baixa vazão, mas com alta concentração, porque a dose não vai mudar. Vai mudar, então, a vazão. Mas, então, você consegue colocar uma concentração maior de moléculas por gota da cauda. E aí ela fica mais eficiente. E não tem obstáculo nenhum, acaba morrendo. Outra coisa que a gente observa com essa máquina aqui, a janela de plantio que eu falo. Quando a gente planta no momento certo, a gente tem uma condição de emergência das plantas melhoradas. Nós vamos ter uma população mais adequada, porque a gente plantou com a umidade certa, e isso melhora também a rentabilidade. Então, vejam só, a gente está focado muito nisso. Buscarmos soluções para que a gente consiga uma rentabilidade melhor, fazendo o que a gente já faz de forma melhor. Esse é o nosso foco. Com essa máquina, então, aqui a gente consegue. Perfeito, Paulo. E o fabricante que está nos apoiando nesse projeto é a Tecnomark, né, que também já desenvolve outros equipamentos, pulverizadores de suco, né, comandos de válvula, enfim. Tecnomark é uma empresa tradicional lá de Itapejara, uma empresa seríssima, com muitos anos de experiência nessa área de pulverização, e eles estão nos dando aqui esse suporte e desenvolvimento junto com vocês, né? A gente apresentou essa máquina para eles toparam fazer essa parceria conosco, estão fabricando, estão desenvolvendo, e é uma máquina assim que foi testada por 2 anos sem parar, e a gente fez até amostra de semente, por exemplo, pegou o trigo que ainda não estava colhido, e você fez a amostra para ver se tinha residual, não tem. Fizemos a comparação que, mesmo que eu esteja numa operação de plantio, com vento, vai derivar, vai sair, não. Esse controle aqui... Tem um abafador aqui. Isso aqui faz com que o ambiente fique controlado e não tenha efeito do ambiente. E esse abafador, essa barra, está trabalhando atrás da plataforma, ou seja, não interfere em nada na colheita. Tá? Então, o tanque vai estar fixado em cima do chassi da plataforma e esse abafador com as barras de pulverização localizado atrás da plataforma, ou seja, de uma forma segura, onde ele não vai encontrar obstáculo, ele não vai colidir com nenhum obstáculo na frente da plataforma, ou seja, um ambiente totalmente seguro, controlado e com um abafador que vai fazer, então, uma homogeneidade na aplicação. É isso aí. É isso aí, Paulo. É isso aí. Muito bem, vamos em frente. Agora, né, falando um pouquinho, falamos de pulverização, nós temos que lembrar que são duas situações muito importantes ao produtor, né? A plantabilidade, fazer uma plantabilidade bem feita, tá, faz com que você garanta uma colheita também de boa qualidade. Então são 2 mecanismos, pulverização e plantio, que são fundamentais que sejam muito bem feitos dentro da propriedade. E os equipamentos que mais trabalham na lavoura, necessitam ter a mais qualidade possível. Nós vamos mostrar aqui para vocês um dosador de fertilizantes, o duplo sem fim da Toplant, que muitos dos senhores já conhecem. É um dosador de dupla rosca, trabalha em sentidos opostos, ou seja, 50% da rosca traz o fertilizante para cá, descarrega no funil, e 50% para o outro lado, descarregando ali. Ou seja, 100% descarrega no mesmo funil.
A grande vantagem do dosador de fertilizantes da Toplant, o duplo sem fim, é a uniformidade da distribuição do fertilizante em qualquer terreno, seja no aclive, no declive, no nível, ele sempre vai estar entregando a mesma quantidade de fertilizantes para todas as plantas. Lembrando que cada planta tem o mesmo potencial produtivo dentro da lavoura. Então nós vamos fazer uma pequena demonstração aqui rapidamente, para que vocês tenham noção do que representa essa distribuição. Então eu gostaria aqui de mostrar para vocês, aqui nós temos um dosador com corrente 1, com corrente 2 e o duplo sem fim da Toplant. Agora observe, em primeiro lugar, observe aqui, Marcos, por favor, filme aqui, ó, a pulsação. Veja a quantidade de produto sendo pulsado. Agora aqui nesse caso, a pulsação é menor, todavia existe. Agora observem o dosador da Toplant, tá? É um chuveirinho, ou seja, a distribuição é intermitente e constante, fazendo com que todas as plantas recebam a mesma quantidade de fertilizantes. Fizemos aqui, para vocês terem uma ideia, numa situação de aclive, ou seja, estamos plantando morro acima. Agora vamos fazer uma situação de declive, tá? Para que vocês tenham essa noção. Aqui nós ajustamos nosso equipamento, invertemos a posição, o que estava subindo, agora desce, e vai distribuir a mesma quantidade. Agora, observando a mesma situação, aqui de novo, na primeira situação, Marcos. Olha o que aconteceu. A rosca é uma única rosca, o fertilizante precisa subir, ele não entrega na mesma quantidade e na mesma proporção, ou seja, pulsa mais ainda. Esse dosador aumentou a pulsação, porque antes você trazia uma quantidade de material muito grande, ele enganava, tá? Aqui também tem a pulsação. E vejam que com o dosador da duplo sem fim da Toplant, essa distribuição continua sendo intermitente e constante de uma forma bem homogênea, tá? Então, agora a gente vai conseguir observar. Vamos pegar aqui o primeiro caso, tá? Junto com esse aqui. Vejam a diferença entre o dosador número 1, concorrente, quando ele subiu plantando, quando desceu plantando. Essa diferença é o que acontece na lavoura dos senhores. Vamos olhar concorrente 2. A situação é até pior. Se a gente olhar, a distribuição, mais de 50% de variação entre um dosador e outro. Então isso, gente, é a realidade de muitas plantadoras dos senhores na lavoura. E agora, vamos olhar como está o Toplant. Vejam que a distribuição é uniforme em qualquer terreno. Seja subindo, seja descendo, entregamos a mesma quantidade de fertilizante. Somente o dosador duplo sem fim da Toplant consegue entregar a mesma quantidade de fertilizante em todas as plantas. E agora nós vamos fazer um breve cenário aqui para vocês entenderem um pouquinho essa situação. Vamos imaginar, amigo produtor, que você plante a 6 km por hora. Tá? 6 km por hora, em 1 segundo, representa 1,67 m na sua lavoura. Tá? Essa conta é bem simples, né? Quanto representa 1 segundo, né? Numa velocidade de 6 km por hora. 1,67 m. É esse tanto que nós fazemos em 1 segundo. O que é 1 segundo? Estalar de dedo. Vocês lembram o que é 1 segundo lá no dosador pulsando? O que isso representa? Então vamos imaginar. Se eu estou colocando 12 sementes por metro, no 1,66 m, tá? Por segundo, isso representa 19,92 sementes por metro. Se eu tenho praticamente 20 sementes em 1 segundo, como é possível que esses dosadores entreguem a mesma quantidade de fertilizante para todas as plantas? Humanamente impossível. A única forma, como nós falamos,
é o duplo sem fim. Então, cada semente tem o mesmo potencial produtivo. Se eu tenho, nesta régua, que representa 1,67 m, se eu tenho em cada semente dessa um potencial, uma indústria produtiva, e eu trato 2 sementes com uma quantidade, mais 2 diferentes, eu nunca vou ter a mesma produtividade. Então, dosadores de semente, de fertilizantes, duplo sem fim da Top-Lente, conseguem realmente fazer uma grande diferença e aumentar a sua produção, meu amigo produtor. Você que tem um dosador na sua plantadora de outra marca, faça os testes. Analise o que você está colocando de fertilizantes na linha da sua plantadora. Nós temos aqui a solução na Campo Forte. Então, pense bem, 1 segundo. O que é 1 segundo para você e o que representa cada semente na sua produtividade. Então, falamos do pulverizador na plataforma, falamos do dosador de fertilizantes. Vamos lá? Douglas, vamos falar sobre o sensor de plataforma de milho? Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Douglas. Sensor de plataforma de milho, tá? Não significa que ele seja só para plataforma de milho, a gente consegue pôr ele em plataforma de verão também, ou seja, trigo, soja, qualquer plataforma. Instalação dele simples, ele continua funcionando normalmente na máquina, acoplada no sistema elétrico da máquina via multicooper. Vai funcionar, os teus comandos da máquina vai continuar a mesma coisa, tá? Não tem nada de anormal, vamos dizer assim. E basicamente hoje é o que o pessoal usa, que o pessoal tem achado solução para poder colher o milho num padrão de altura, vamos dizer assim, onde tem bastante aclive, declive, buraco, tudo mais. Com esse sensor aqui, tu acaba com os problemas. Isso aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Ricardo. Estamos aqui hoje na live aí, agradecer a presença de todos que estão assistindo nós. E eu tenho uma pergunta para fazer, você, amigo produtor, amigo operador, né? Quem nunca deixou aquela falha no plantio porque entupiu um condutor de semente, porque faltou a semente, enfim, fica aquelas coisas aí que não agradam ninguém. Na Campo Forte nós temos as soluções para esse problema. Temos aqui os monitores de plantio da AgroSystem, PM400, MP36 e o MP Cloud. Temos aqui o MP36, onde ele marca a velocidade de plantio, quilômetros por hora, sementes por metro, a área que já foi plantada e as sementes por hectare. Vamos simular aqui uma falha de uma linha parcial, ver qual que é o que acontece com ele. Veja que ele apareceu na tela aqui, que falhou a linha 22 e a linha 24. E agora vamos dar uma falha na plantadeira inteira. Vamos simular uma falha na plantadeira inteira. Veja que cancelou tudo, apareceu que não está caindo semente. Isso aí. Temos também o MP Cloud. O monitor ele é altamente tecnológico. Nele a gente consegue produzir mapas de plantio. Ele também marca a população, as sementes por metro, sementes por hectare, velocidade, área plantada e tem uma taxa de trabalho. A gente consegue exportar os mapas aqui para fazer uma agricultura de precisão ou algo assim. Isso aí. Tocamos em frente, meu amigo Douglas. Continuando com a AgroSystem, pessoal, a gente trabalha com taxa variável também, tá? A gente tem a caixa Energy Box, vai acoplada na plantadeira, acompanhando módulo para fazer taxa variável, compensação em curva e desligamento linha a linha. Lembrando que esse sistema a gente coloca em qualquer plantadora, tá? Qualquer máquina, qualquer plantadeira, a gente vai lá e coloca. A única coisa exigida é que o trator tenha tomada Isobus. No caso, o trator tem que ter piloto com tomada Isobus para fazer o controle na própria tela do trator.
Também conseguimos adaptar as taxas variáveis em distribuidores, né? Distribuidor de adubo, de calcário, de ureia. Conseguimos utilizar ele em várias demonstrações aí. Isso aí. Pessoal, temos aqui DJI T40, um excelente drone aí. Pessoal que quer reduzir percas de amassamento. Hoje os cálculos aí indicam que a gente perde 6% da lavoura só de amassamento. Temos aqui a solução. Com essas épocas aí de chuvarada, né, o pessoal está tendo problemas para entrar nas lavouras, fazer a dessecação para plantio de trigo, ou até mesmo um fungicida em uma aveia, alguma coisa aí que complica. Às vezes atola um trator, dá uma estragada na lavoura. A solução está aqui, pessoal. DJI T40, um super equipamento muito complexo aí. Enfim, baita máquina. Pessoal, partindo para a área de GPS e piloto automático, temos aqui GPS Terres, GPS com monitoramento de linha, pinta-tela, tudo certinho, um excelente equipamento. Temos também na linha Terres um atuador eletromecânico, fazendo o desligamento das catracas de plantadeira, e também a gente pode adaptar ele nos espalhadores de ureia. O pessoal agora vai trabalhar com as ureias em aveia, em trigo, aí tem um problema com os cabos, que enferruja, que dá pepino. Estamos fazendo serviço de instalação desse equipamento aí nos distribuidores, fazendo a ligação dele direto da cabine, abrindo as comportas através do elétrico. Isso aí, seguimos em frente, Douglas. Então, pessoal, a gente trabalha com a linha Trimble e Rave, tá? Aqui a gente tem uma tela, uma 750, uma nave 9000 e o MDU elétrico, tá? Sendo que assim, ó, ele sendo elétrico a gente consegue pôr em qualquer trator. Tela CR12, antena RS1 da Rave. Também temos opção elétrico e hidráulico. Para trator predisposto, tem o bloco que já vai trabalhar hidráulico, né? Temos o CR7, S500 e o MDU elétrico também. E o novo lançamento da Rave, o Direct Steer. Pode ser configurado a critério do cliente com a tela CR12, antena RS1 ou a 750. Tá tudo na promoção, pessoal, aí, ó. De 63 por 57.285. Monitor CR7 e antena S500. Direct Steer CR12, antena RS1 de 75 por 67.500. Valeu, pessoal. Vamos aqui comigo aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre dessecações, controle de índices, controle de pragas, controle de doenças. Para que isso funcione direitinho, a gente vai ter que ter uma atenção especial na parte de pulverização convencional. Ou seja, o que a gente precisa ter para que o nosso pulverizador consiga entregar aquilo que a gente está precisando que aconteça na lavoura. Muito bem, aqui a gente tem um exemplo de componentes dos nossos pulverizadores. A gente tem que ter muita atenção. Qual é os elementos filtrantes que a gente tem, de acordo com cada modelo de máquina? Qual é o agitador que a gente tem? A gente enfrenta muitos problemas com misturas de calda que não têm compatibilidade e acabam entupindo o bico, dificultando o nosso trabalho. Então esse sistema ele tem que estar muito limpo, muito bem feito, a calda muito bem preparada. E com esses componentes aqui a gente consegue melhorar bastante a eficiência do pulverizador. A gente consegue fazer uma sequência de filtros com malhas diferentes para que essa calda fique mais filtrada e chegue com melhor qualidade no nosso pulverizador no final. Outra coisa importante, tudo isso que a gente tem aqui não funcionaria se a gente não tem a ponta adequada para o nosso fim. Por exemplo, nós temos que ter qualidade de gota, tamanho de gota, quantidade de gota, para que
a gente consiga atingir o alvo. Não adianta nós termos o melhor pulverizador se nós não conseguirmos atingir o alvo. Nós podemos estar com o melhor pulverizador, top de linha, novo, mas os nossos bicos não estão novos, não estão bons, nós vamos ter perca com isso. E hoje todo mundo sabe quanto custa para se fazer uma aplicação com fungicida. E a gente não faz uma, a gente faz 4, 5 ou até 6 entradas na área. E tudo isso a gente vai perdendo se essas pequenas pontinhas não estão funcionando. E olhem bem, a gente tem uma gama muito grande de tipos de bico, de tamanhos de bico, para que a gente consiga apresentar para vocês o melhor ponta para, de acordo com a nossa velocidade e a vazão que a gente deseja trabalhar. Isso é importante. Nós temos que saber, então, a vazão, nós temos que saber a velocidade de trabalho, para que aí a gente consiga fazer a indicação da melhor ponta. E o que a ponta tem que nos entregar? Atingir o alvo. Então nós temos que cobrir a parte de cima até a parte de baixo da planta. Não tem outra maneira de fazer isso. Para que a gente consiga fazer isso, temos que ter, no mínimo, uniformidade de tamanho e quantia de gotas. E com todos esses equipamentos, com todos esses componentes, a gente consegue apresentar para vocês uma melhor solução. Rubens. Muito bem, Paulo. Eu acredito que hoje a Campo Forte já é uma referência em aplicação, em pulverização, não só em Cruz Alta, mas em toda a região. E nós estamos com uma condição, uma campanha fantástica de pontas, bicos, todos os acessórios de pulverização de 15%. Ou seja, você que está se preparando para revisar seu pulverizador, venha até a Campo Forte, faça o orçamento com a nossa equipe aqui, que nós temos realmente uma condição especial para você, meu amigo produtor, revisar todo o seu pulverizador e fazer com que a sua aplicação seja eficiente. Porque uma ponta com desgaste é dinheiro fora que está indo lá na sua aplicação. Então não deixe de fazer a substituição quando necessário da ponta, porque isso é fundamental, é o seu dinheiro que está passando. E talvez não, né, Paulo? É a máquina que, proporcional dentro da lavoura, que mais dinheiro passa é dentro de um bico. Um biquinho simples como esse aqui, né? Nós temos, assim, milhões, às vezes, passando, né, num pulverizador, passando diariamente, e o produtor precisa revisar isso para que ele não perca recurso, não perca dinheiro, tá? No final, o que é? A gente ter uma ponta certa para atingir o objetivo, né? Mas com qualidade. Magnojet, né? Hoje especialistas em pontas de todos os tipos, seja herbicida, fungicida, para todas as necessidades, né? E toda a gama de acessórios aqui para não deixar entupir seu bico, porta-bico, as peneiras, né? Fazendo com que você realmente tenha uma eficiência na pulverização. Sabemos que a pulverização é um dos tratos culturais mais caros da lavoura e que necessita mais atenção possível. Então, não deixe, não economize em equipamentos, em peças já desgastadas, porque você está botando o seu dinheiro fora, né? E nesse momento que a gente vive de custos altos, né, margens baixas, qualquer centavo faz a diferença. Rubens, outra coisa, só para lembrar, além da parte mecânica da pulverização, também trabalhamos com a parte eletrônica. Controladores, abre e fecha a seção, fluxômetros, toda essa parte eletrônica a gente também dá assistência, tem componentes que a gente consegue trabalhar e ajudar a todos os nossos clientes da região em geral aqui. Só para te falar, Paulo, nós fizemos agora recentemente uma transformação num pulverizador mais antigo, um Montana, né, onde nós colocamos um piloto elétrico lá no pulverizador, ou seja, deixamos ele um gerenciamento fantástico para fazer a aplicação, e também colocamos os cortes-seção, ou seja, foram instalados 9 cortes-seções com um comando lá, fazendo com que ele tenha, então, uma eficiência muito grande na pulverização. Seja um produtor médio, né, com um equipamento já com certo, digamos, anos de uso, mas investindo em tecnologia. Ou seja, nem sempre você ter uma máquina mais velha não quer dizer que você não tenha como aproveitar ela.
E é justamente o que esse cliente fez. Aproveitou a máquina em bom estado de conservação e investiu pesado, né? Investiu num piloto de alta tecnologia da Raven e investiu nos comandos de corte-seção. Ou seja, ele vai ter hoje uma máquina moderna, tanto quanto tem hoje se ele fosse comprar uma máquina nova. Então, é isso, gente. São pequenas soluções, pequenos detalhes que a Campo Forte consegue trazer isso para vocês, melhorando a eficiência, melhorando a rentabilidade da porteira para dentro. Então, não deixem de vir conferir pontas, bicos, né, acessórios, todos com 15% de desconto aí na Campo Forte. Rubens, vamos falar um pouquinho mais sobre plantio? Vamos falar sobre plantio. Bora lá. Como nós falamos, né? Plantio e pulverização são os dois principais momentos que são feitos a semeadura na sua lavoura. Então nós vamos falar um pouquinho, né, de um plantio mecânico, né, que são dosadores Top X3 da Toplant. Nós vamos mostrar aqui rapidamente para vocês algumas características, alguns benefícios do dosador da Toplant, que são, né, um dosador mecânico. Por que nós vamos apresentar esse equipamento? E depois nós temos outras soluções. Hoje os fabricantes de plantadoras, né, normalmente colocam um dosador já que tem uma boa performance, tem uma boa aceitação, para atender um mercado a nível nacional ou às vezes até internacional. Os demais fornecedores ou outros fornecedores buscam soluções, né, focados, ou seja, um exemplo, a Toplant, ela está focada na solução e na melhoria da plantabilidade. Então, com esse dosador mecânico, ela trouxe algumas soluções diferentes de um dosador convencional que vem na plantadora. São 3 organizadores de semente. Ou seja, nos tradicionais, dosadores tradicionais, você só tem um organizador. Mas por que 3? Porque você vai selecionar mais rapidamente a semente dentro do disco, fazendo com que você tenha, então, uma alimentação uniforme de todo o disco. As rosetas do dosador Top X3 não necessita trocar para as diferentes culturas. Um exemplo, aqui temos um disco de canola, tá? Então, se nós botarmos disco de canola, ele vai estar fazendo a distribuição do disco de canola. E assim sucessivamente. Se eu plantar soja, se eu plantar milho, eu não necessito trocar as rosetas. Então, esse já é um grande benefício do Top X3, porque você tem menos manutenção e você tem um equipamento multiuso, ou seja, para multiculturas, fazendo com que ele seja muito mais eficiente. A base fundida, né, fazendo com que você tenha uma uniformidade, né, na distribuição, ou seja, disco e anel vão estar muito bem acoplados, né, fazendo com que você não tenha folga entre o disco e o anel. E isso automaticamente, chapéu chinês direcionando a semente para o disco, né, e o disco então fazendo a seleção da semente, distribuindo então uniformemente. Então aqui vamos montar só para vocês terem uma ideia, canola, fechamos, janela de vistoria para acompanhar em tempo real o plantio e a distribuição. Vejam aqui, fazendo com que então o disco esteja fixo, não existe folga, a canola principalmente, os dosadores convencionais, a necessidade de você revestir ele, vedar, porque você tem muita fuga, perda de sementes. No caso do dosador da Top X3, você não tem esse problema. O disco e o anel foram desenvolvidos especialmente para o plantio de canola. Vamos olhar aqui um disco e anel agora de soja, né? Só para a gente ter o mesmo parâmetro. Então, disco de soja, tá? Como eu falei, não necessita trocar a roseta. Vejam aqui, estaríamos plantando soja e não teria necessidade de trocar a roseta. Então, esse dosador Top X3, hoje ele consegue reduzir duplas falhas, melhorando consideravelmente a sua distribuição numa máquina mecânica. Você, amigo produtor, que deseja investir e melhorar a sua plantabilidade, Campo Forte tem a solução.
E estamos com uma condição especial também no Top X3 de 2.250 por 2.025. Condição especialíssima. Aí, antes nós falamos sobre o dosador duplo sem fim, tá? Que é o dosador de fertilizantes, também está numa condição excepcional, onde vai fazer com que vocês tenham realmente uma condição excepcional no dosador de fertilizantes. Casamento perfeito para quem tem uma máquina mecânica, dosador duplo sem fim, dosador Top X3. Isso é possível fazer a transformação. Nossa equipe de tecnologia aqui hoje está preparada para pegar qualquer máquina praticamente do mercado, colocar o dosador duplo sem fim e o Top X3. Uma solução fantástica. Agora vamos falar sobre mais uma transformação, uma solução fantástica que nós estamos trazendo para você, amigo produtor. Quando falamos em máquina mecânica, né, temos talvez hoje 50%, Ricardo, ou mais das máquinas que plantam aqui na nossa região. É por aí, uns 50%, 60%. Então, a maioria das plantadoras ainda que estão em atividade no mercado são máquinas mecânicas. Máquinas que têm uma performance boa, mas que podem ser melhoradas. Tá? Vamos mostrar uma solução perfeita que nós temos hoje para transformar essa máquina mecânica numa máquina a vácuo. Aqui temos um kit de transformação que hoje nós conseguimos pegar uma plantadora que já possui, que tem uma vida útil, vamos falar que tem uma vida útil já usada, mas em bom estado de conservação. E que o produtor, por uma decisão, não gostaria de substituir essa máquina, mas gostaria de melhorar o seu plantio. Então, a Campo Forte, nós já transformamos algumas máquinas, e aqui nós temos um breve kit de como isso é possível. Então, nós pegamos, adaptamos a turbina, colocamos toda a tubulação, todo o sistema hidráulico, colocamos dosadores com o condutor. Douglas, pega um condutor mecânico, tubo lá, faz favor. Aqui nós temos o dosador Top V, que ele vai ser acoplado, então, com um condutor normal, tá? Seria um condutor por queda livre. Esse dosador da Top Plant é o Top V. Temos JAS, no caso, poderíamos ter uma outra solução. Então, produtor que gosta ou tem uma preferência por um fabricante ou outro, nós temos ambas marcas. Tá? Agora, o produtor que está pensando, não, eu vou investir numa máquina de alta tecnologia, eu vou investir um pouco mais, mas eu quero já um dosador com a correia transportadora. E aí eu estou pensando no recontro. Eu estou pensando que a minha semente vai ser transportada até o solo. Eu não tenho mais o problema da queda livre. E aqui, na queda livre, nós podemos falar, nós vamos falar na sequência, no recontro, mas é importante para que vocês entendam que essas soluções de uma máquina mecânica em bom estado, ela pode ser transformada numa máquina a vácuo. A decisão do dosador, se ele for com condutor, se ele for com a correia transportadora, é uma questão de investimento e uma questão de plantabilidade, né? Porém, tem um pequeno detalhe, mas muito importante, né, Ricardo? Isso o aí. trator, para essa plantadora a vácuo, o que ele precisa ter? O trator precisa ser equipado com um sistema de fluxo contínuo para fazer o acionamento da turbina aí, tocado a óleo. Então, o trator, gente, então, o que acontece? Muitas vezes o produtor já investiu no trator, já está com um trator de alta potência, sobrando potência, com vazão variável, mas ele tem uma plantadora mecânica. E a Campo Forte pode solucionar esse problema, trazer uma solução com custo-benefício excepcional, deixando essa máquina com uma plantabilidade superior. Ou seja, saímos de um problema que hoje o dosador mecânico, em qualquer situação, você tem uma dificuldade de seleção de grãos por causa do anel e do disco. Tá? Muitas vezes as variedades, vamos pegar semente de milho, né? Você tem grão chato e grão redondo misturados.
Como eu seleciono um disco certo e um anel certo para essa situação? Quase que impossível. Eu vou ter que escolher a maior quantidade de sementes e definir um padrão de disco e anel. Já numa máquina a vácuo, eu não tenho esse problema, porque o sistema de sucção ele vai selecionar sementes independente do tamanho e do formato dela, fazendo então uma seleção melhor. No caso da soja, não é diferente. Nós temos grãos menores, grãos maiores, misturados, né? Principalmente você, que muitas vezes faz a sua semente crioula, né? Deixa lá um lote de sementes em casa, mesmo que classificados, muitas vezes a semente não é no mesmo padrão. Pensando que a semente deixou de ser vendida a bag, e está sendo vendida hoje grão a grão. Então, população de sementes. O soja está sendo hoje, as sementes de soja está sendo hoje comercializadas da mesma forma que o milho. Ou seja, isso tem um custo elevado. E para que a gente não coloque semente fora ou que tenha uma seleção melhor, o sistema a vácuo vai resolver e vai auxiliar bastante nessa seleção da semente, fazendo com que você tenha um índice de perca de sementes menor e efetivamente uma plantabilidade melhor e emergências, desenvolvimento de plantas melhor também. Então, o sistema a vácuo é superior, com certeza, a um sistema mecânico, né? Principalmente por causa da seleção de grãos. É isso, Ricardo? Você Isso aí. que já passou aí com uns perrengues nas lavouras lá? Já. Não é fácil, poucos, né? Não é fácil. Quando vai mexer no mecânico, aí é grafite para lá, é semente de diferente tamanho. Isso aí. Aproveitando que estamos falando em facilitar a operação, a gente sabe que numa época de plantio, uma época de esparramar adubo, é sempre uma correria. E a gente aqui na Campo Forte, a gente tem uma solução para facilitar essa operação. Marcos, me acompanhe, por favor. Pessoal, temos aqui um sistema muito simples, que é o desengate de bag automático. Numa operação, por exemplo, de um plantio, onde estão 100% hoje dos operadores da fazenda ocupados, às vezes não sobra um rapaz ali para desengatar os bags. Ou seja, o operador do caminhão muque, o operador do trator, o operador de uma reta escavadeira, do equipamento que estiver manuseando o bag, tem que ir lá, posiciona o trator, desce, engata o bag, volta lá, desengata o bag, enfim, vira aquela correria e aquela dor de cabeça. Temos aqui a solução, sistema que desengata o bag sozinho, facilitando a operação na lavoura, facilitando o sistema. E o preço especial, R$ 2.495, um kit bag aqui, arme e desarme sozinho, fantástico. Um detalhe, gira, né, fazendo com que ele tenha facilidade aqui. Vamos simular aqui, né? Gira o bag montado, ele gira sozinho e vai fazer o desarme. Então, realmente é um equipamento aí que para um único operador resolve a situação lá. Positivo? Isso aí. É isso aí, Ricardo. Rubens, eu quero falar agora um pouquinho de outra facilidade que a gente tem, que é a inoculação no sulco, que a gente já está começando a ter uma divulgação bastante grande aqui na região. E o que isso acarreta em melhorias, tá? Quando a gente coloca a inoculação no sulco, a gente ganha espaço na semente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa colocar uma cauda tão grande de produtos na semente. A gente tira o inoculante, a gente tira o adubo foliar, enraizador, e a gente consegue colocar isso aqui tudo no sulco, fazendo com que a gente não tenha uma injúria tão grande na semente, não solte a casquinha, como você fala, né? Por quê? Porque a gente jogando no sulco, a gente pode fazer a inoculação colocando bradyrhizóbio, fazendo uma co-inoculação, colocando também azospirilo, podemos colocar tricoderma, podemos colocar enraizadores, podemos colocar uma gama muito grande de produtos biológicos e químicos também fora da semente, fazendo com que a semente esteja preservada, não tenha a possibilidade de ter um encharcamento muito grande. Com essa máquina aqui, a gente consegue fazer isso. Uma máquina simples, uma máquina fácil de instalar, que não atrapalhe em nenhum momento o plantio. É uma máquina que tem
a parte da cauda pronta e também um tanque de água limpa, para que a gente faça a limpeza do sistema no final do plantio, que isso também é importante. Nós estamos falando de micro-organismos vivos, que se multiplicam a todo instante, e eles podem causar entupimento no sistema se a gente não utilizar água limpa para fazer a limpeza no final do trabalho. Somente isso que a gente tem que ter o cuidado. Cuidado com os filtros e tal, né, como se fosse um pulverizador normal. Mas uma máquina muito simples e fácil de trabalhar, operacionalidade fantástica. Basicamente é isso, uma máquina que pode aumentar bastante o rendimento, porque a produção de nitrogênio necessária para o soja, se a gente fosse colocar em ureia, não teria como fazer isso. As bactérias fixam o nitrogênio do ar e jogam para a planta. É uma simbiose bastante importante que temos na natureza, né? Bacana, e essa máquina, né, proporciona isso. Isso aí hoje é tecnologia, ou seja, você adaptando, você montando um equipamento da Tecnomark, um pulverizador de suco, né, você está melhorando, né, o ambiente onde a semente está sendo depositada, ou seja, colocando lá aquelas bactérias vivas, ou seja, para que o solo absorva e faça a correção com que aquela semente esteja no melhor ambiente saudável possível para poder germinar, se desenvolver e produzir. Então, a função hoje do pulverizador de suco é proporcionar um ambiente saudável no solo, porque o solo é vivo. É vivo e cheio de bactérias. Nós temos né? fungos, bactérias, vírus. É um ambiente que tem todos os micro-organismos, microfauna e microflora ativa. E aí, nós montamos em qualquer plantadora, né? Seja da Venstudo, seja da John Deere, seja da Massey, da Valtra, da Plant Center, da Kuhn, da Stara, não importa o fabricante. Tá? Hoje nós temos a opção de montar os equipamentos Tecnomark e também da Orion, né? Se tiver alguém que tem interesse, a Orion também é nosso parceiro aí nos equipamentos de pulverização no suco. Seja produtor que está investindo, melhorando, né, a sua plantabilidade, não deixe de olhar para o pulverizador de suco. É cuidar do ambiente onde a semente está sendo depositada. São pequenos detalhes que nós estamos falando aqui, mas que no final isso se traduz em grandes resultados, com certeza. Muito bem, vamos continuar falando em plantio, e aí nós vamos trazer aqui para um cenário que eu quero mostrar para vocês uma situação muito bacana. Tá? Primeiro, Marcos, eu gostaria que tu viesse aqui por trás e filmasse a seleção da semente, tá? Seleção da semente sendo selecionada. Só um pouquinho. Ali, ó. Você está conseguindo enxergar a semente selecionada lá? Muito bem. Então, para quem está vendo isso, tá? O que eu acabei de falar agora há pouco sobre dosadores a vácuo é que você tem uma seleção perfeita, né? Sendo selecionada, sem dupla, né? Sem falha, ou seja, um sistema perfeito. Isso tanto pode ser um sistema com condutor ou um sistema que nós vamos falar agora aqui do V-Contro. Tá? Então, o V-Contro é realmente hoje um sistema diferenciado. Eu vou desligar aqui para a gente poder falar um pouquinho do sistema. Né? Quando a gente fala de V-Contro, nós temos que mostrar para vocês que essa tecnologia é uma tecnologia genuinamente cruzaltense. Ou seja, você, produtor que é aqui de Cruz Alta, da região, esse equipamento foi desenvolvido aqui, por nossos colegas, amigos aí da Toplant. E o grande diferencial do dosador V-Contro, em relação a qualquer outro sistema vácuo, é que você tem uma correia que transporta essa semente da seleção, no momento que ele é selecionado, até o solo, fazendo com que isso, né, evite aquele repique que acontece no tubo condutor. Então, quando você tem hoje um sistema a vácuo, mesmo que você tenha hoje um motor elétrico, uma taxa variável, você tenha o melhor sistema de seleção, mas você tem um tubo condutor, você continua tendo problemas na sua distribuição e na sua plantabilidade. O tubo condutor nada mais é do que uma queda livre
de uma microsemente que depende de um ambiente extremamente, se ele estivesse estático, ela poderia cair de uma forma uniforme. Mas essa máquina está em movimento e está recebendo vibrações do solo, do movimento da máquina, do deslocamento, fazendo com que essa microsemente ela tenha os repiques e, consequentemente, quando ela cai lá dentro do sulco, uma semente cai embaixo, uma do lado, outra do outro lado, uma mais em cima, uma fora do sulco. Por quê? Porque isso não tem como a semente cair 100% na parte inferior. Uma semente sai na metade, uma semente sai por cima. Dependendo do repique que ela receber, o último repique é o que faz ela ejetar para fora, fazendo então com que você tenha uma perca de qualidade na deposição da semente no sulco do plantio. No caso do V-Conto, tá? Que nós temos, como vocês podem ver aqui, uma semente depositada em cada talisca. E isso é como se fosse, vamos imaginar, vou tirar aqui a correia para vocês terem uma ideia, né, de como isso é fácil fazer a manutenção e também imaginar que essa semente que está depositada ali é como se fosse aqui uma roda de bicicleta, tá? Depositando grão a grão no solo, que é este exemplo que nós buscamos aqui. Se eu busco uma distribuição uniforme, grão a grão, e eu estou falando novamente de velocidade de plantio, um tubo condutor jamais vai conseguir entregar em 1 segundo, em 1 minuto e 66 segundos, né, 1,66 m, 20 sementes numa qualidade similar ao que está aqui nessa régua. Todavia, o V-Contro consegue fazer isso. Conseguimos entregar uma plantabilidade perfeita. Por quê? Porque a semente ela é transportada do dosador até o solo. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre o dosador e sobre como ele funciona. Tá? Então, vamos montar aqui a correia novamente, só para vocês verem como é fácil. Primeiro embaixo. Douglas está nervoso aqui. Primeiro embaixo, bota por aqui. Ela está escapando. Não, aí. Fechou. Então, aí, muito simples, não requer ferramenta, tá? E o dosador já estaria montado. Então, uma correia alimentadora, correia transportadora, são o que fazem você ter uma deposição de sementes perfeita. Aqui, o disco. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Disco de milho. Tá? Então, disco de milho, selecionado, ele vai fazer a seleção, 24 furos, de 3 a 5 sementes por metro quadrado. A seleção e os sensores que estão aqui, a semente é medida ainda presa no disco. A queda livre é apenas deste ponto até essa talisca. Por isso, você não tem repique e você tem uma distribuição muito uniforme. Então, sensor está posicionado, fazendo a leitura da semente presa no disco, e não no ambiente contaminado, que é no tubo condutor, onde você já tem problema de grafite, de sujeira, de pó, uma série de coisas. Nesse caso, você está totalmente protegido. Os organizadores. Então, falamos do milho. Vamos para o soja. O mesmo conceito da Top Lent, que serve para o dosador Top X3, neste caso, a mesma coisa também. O disco de semente de soja, tá? Não necessita trocar a roseta. E aqui vamos pegar a tampa para mostrar para vocês do que a gente está falando. Que quando o disco estiver preso aqui, a roseta onde ele vai estar fazendo o ponto de corte, tá? Não necessita trocar para as diferentes culturas, fazendo com que você também troque apenas o disco e nada mais
se faça de regulagem. A pressão do vácuo, tá? A câmara de sucção. Essa borracha, ela é posicionada com 4 roletes, fazendo com que o disco não amasse essa borracha e também não empenhe o disco, mantendo então sempre a mesma pressão do vácuo. Por isso, quando o Marcos mostrou aqui a seleção de grãos, está sendo perfeito. Você pode aumentar o vácuo, você não vai perder qualidade. Diminuir o vácuo, não perde qualidade. Você só vai ter uma pressão diferente para as diferentes culturas. Um exemplo, milho, uma semente mais pesada, um pouco mais de sucção. Soja, um pouco menos, canola, menos ainda. Então, são diferenciais do V-Contro que fazem com que ele seja o dosador hoje de sementes mais preciso do mercado brasileiro. E uma grande vantagem, gente, esse equipamento hoje já está disponível para ser montado em diversas plantadoras. Hoje nós conseguimos montar em John Deere, em Vencituto, em Massey Valtra, em Plant Center, em Stara, KF. CNH, Case New Holland, ou seja, várias plantadoras do mercado são possíveis hoje de nós chegarmos na plantadora, em meio-dia, transformar sua máquina de vácuo para uma máquina de alta performance. Ou uma máquina mecânica, como nós mostramos agora há pouco, transformar ela em vácuo e posteriormente botar o dosador V-Contro, como nós fizemos num cliente recentemente. Uma máquina 2012, onde nós colocamos turbina, uma máquina mecânica, colocamos turbina e montamos os V-Contro, ou seja, deixamos a máquina no melhor nível possível de plantabilidade. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Aqui um detalhe. Caixa de transmissão blindada, fazendo com que o sincronismo do que você determinou lá no piloto do trator seja automaticamente a velocidade do eixo motriz aqui, vai fazer com que a semente seja distribuída de forma simultânea. Então, se eu coloco 10 sementes por metro, 15 sementes por metro, quero andar a 3, a 4, a 5 km ou a 10 km por hora, automaticamente ele se ajusta. Você não precisa regular nada. Falando em V-Contro, o que nós fizemos hoje nos nossos agricultores que já possuem V-Contro? Qual o patamar de qualidade e de velocidade que eles saíram aí, Douglas? Você que plantou bastante com ele aí, o que você pode falar aí? Qual que foi a percepção de janela agronômica que os nossos amigos já estão vivenciando aí? Além de diminuir equipamento na lavoura, plantadora, trator, aumenta a velocidade. Velocidade de plantio hoje adequada, correta. Para condutor normal aí é 4,5, 5 km por hora. Aqui a gente consegue fazer planta de milho. A gente tem cliente que planta milho para Pioneer a 9,5 km por hora. Já imaginou? Você sai de 5 para 9, praticamente 100% a mais da sua velocidade. Ou seja, a sua janela agronômica melhorou fantástico. E as suas máquinas, o uso da sua máquina, o aproveitamento da sua máquina, ele é muito mais eficiente, porque eu estou fazendo com que essa máquina se pague muito mais rapidamente. Onde produtor que tinha 3 máquinas, hoje tem 2. Produtor com 5 máquinas, está indo para 3 máquinas. Ou seja, ele consegue aumentar a velocidade de 20% a 30%, vamos botar uma média de 30%, tá? Com qualidade muito superior ao que ele plantava hoje. Não existe como plantar, como eu falei para vocês antes, num sistema de tubo ou num sistema de vácuo normal, querer aumentar a velocidade. O tubo é o bandido da história. Então você pode botar o motor elétrico, pode botar o que quiser na plantadora. A hora que ele caiu no tubo, a planta, a semente, ela cai de forma desuniforme no solo. No caso do V-Contro, ele vai garantir a deposição da semente no mesmo local, ou seja, garantimos a profundidade, o coeficiente de variação horizontal e vertical, de uma forma que as sementes sejam depositadas onde está a umidade. Por isso, nós temos muito mais plantas emergindo no mesmo dia. Se eu tenho mais plantas emergindo no mesmo dia, eu tenho menos plantas dominadas, desenvolvimento vegetativo muito mais uniforme em toda a lavoura e final de ciclo, né, também uniforme, reduzindo as impurezas. Olhem quantas vantagens e benefícios nós estamos falando aqui de um único sistema que vai alavancar
e melhorar toda a sua plantabilidade, porque plantou mal, não adianta mais querer remendar depois a lavoura. Semente depositada no solo inadequadamente, não germinou, tchau. Mais um detalhe que estava esquecendo importante. Se nós temos hoje um sistema que garante que eu entregue a semente no local certo, na profundidade certa, na população desejada para aquele material, para aquela situação, nós estamos hoje, num universo de Brasil, colocando um coeficiente de erro, de vigor, de germinação, de deposição da semente, enfim, de vários fatores, de 20% a 30% a mais de semente, para garantir que eu tenha, se eu coloco lá 15, para garantir 12 ou 13 sementes. Né? No caso do V-Contro, esse coeficiente você vai baixar. Você vai colocar 10% talvez, para um efeito, né, de segurança. Mas você, aos poucos, vai chegar ao seu coeficiente. Por quê? Vai depender da velocidade que você andar, né, o tipo de solo, cobertura de solo que você tem. Tá? E aí tem toda a parte da plantadora, disco de corte, o açucador, ou a guilhotina, são os outros equipamentos que também têm a função de fazer com que a semente seja bem depositada. Vamos olhar aqui um pouquinho, para que vocês tenham noção realmente do que é essa plantabilidade. E aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, vejam, o transporte e a saída, são todas as sementes saindo na mesma posição. Aqui é como se tivesse o disco da plantadora e aqui o solo, ou seja, a semente está sendo largada a 3 centímetros, 4 centímetros do solo. Agora vamos aumentar a velocidade desse dosador, para vocês terem uma ideia. Tá? Diminuímos, mas vamos aumentar. Você praticamente não enxerga a semente, tá? Agora, o que eu quero que vocês observem? Tá? Se eu parar, onde está a semente? Tá? Vamos de novo. Onde está a semente? Eu aumentei a velocidade. Agora eu estou aqui a 12, 15 km por hora. Parei. Onde está a semente? Na mesma posição. Novamente, aonde está a semente? Na mesma posição. A semente, não interessa a velocidade de plantio, e aí eu posso, ó, vamos reduzir de novo, vamos parar. Tá aqui, mais devagar ainda, parei, tá aqui. Então, amigo produtor, você que busca subir a régua da sua plantabilidade, da sua rentabilidade, da sua produção na sua lavoura, a Campo Forte, a Top Plant, tem uma solução fantástica. Venha até a nossa loja, fale com a nossa equipe de especialistas, que nós temos a solução. Seja para transformar sua máquina de mecânica a vácuo, seja para tirar o seu sistema a vácuo atual e colocar um V-Contro, tá? Seja você que tem lá uma máquina com balde ainda, precisa botar uma caixa suspensa, nós temos essa solução também, tá? E aí, obrigatoriamente, quando for colocado o sistema V-Contro, há necessidade de você colocar, sim, a caixa suspensa. E a Campo Forte tem essa solução também. Então, Douglas, o que nós podemos falar aqui? Ó? Ali nós temos alguns resultados de produtores que usam o V-Contro. E olha que fantástico. Nós temos ali, ó, cultura de soja, plantada a 9 km por hora, né? Um resultado de 12, sacos de soja por hectare. Outra lavoura, 6,49 sacos a mais, plantada a 8,5 km por hora. Numa lavoura de milho segunda safra, Jataí, Goiás, numa velocidade de 9,5 km por hora, essa lavoura foi plantada 2.000 hectares e representou 14,88 sacos a mais. Multiplica 2.000 hectares vezes 14,88 sacos, quanto de renda isso vem para o bolso? Feijão, São Paulo, Itaí, 13,97 sacos a mais. Mais uma outra, Rondonópolis, 5,4. Isso aqui é um sementeiro grande lá de Rondonópolis, né? Onde já tem uma régua bastante alta, né? Então, em situações onde a produção já passa dos 70, né? O índice de ganho não é tão grande, mas ainda assim, se nós olharmos 5,4 sacos
uma lavoura de 5.000 hectares, deve dar um retorno fantástico para o bolso do produtor. Lembrando, né, Rubens, que aqui a gente vai usar só 2 discos, né? É só Perfeito. disco de baixa população e de alta população. De 16 grãos de soja para menos, para baixo, tu vai usar um disco, e de 16 para cima outro disco. 52 furos e 76 furos. Outra coisa que o pessoal deve estar se perguntando, para me fazer a limpeza do dosador, vou trocar de variedade, vou fazer a limpeza. Tenho que tirar ele fora, tenho que sacar todo ele fora? Não, não precisa. Provavelmente, se não tiver o cano cheio de semente, vai estar somente essa caixinha. Então, tu só vai abrir embaixo a comportinha. Essa comporta embaixo, escoa 100%. Vai do sair que tiver no toda a reservatório. semente que tem no reservatório, mais a do cano, e alguma coisa que tiver na caixa em cima, tu larga, vai sair todo no reservatório embaixo. Vai ficar somente o que está na esteira. Mas aí tu dá uma rodadinha na plantadeira aí, 5 metros aí, 4, 5 metros aí, tá totalmente limpa. Não precisa tirar dosador, não precisa fazer nada. Então, amigo produtor, soluções tecnológicas, soluções agrícolas para subir a régua no plantio, na pulverização, você encontra na Campo Forte. Condições especiais para os dosadores de duplo sem fim, o Top X3, o V-Contro e o Top V para quem quer fazer uma transformação de uma máquina mecânica a vácuo, ou seja, temos todas as soluções em condições excepcionais na Campo Forte. Não deixe de vir conhecer essa tecnologia, conversar com a nossa equipe, tirar as suas dúvidas, né, que nós podemos ir até a sua propriedade, fazer uma avaliação dos seus equipamentos, de tudo que nós falamos hoje aqui. Tudo isso nós temos condições de fornecer para você com um excelente pós-venda e peças de reposição, fazendo com que você tenha segurança no investimento, na agregação de valor, e que a sua máquina, os seus equipamentos vão trazer para você mais renda, mais produção e, consequentemente, fazendo com que esse custo-benefício se pague mais rapidamente. De todos esses equipamentos que nós mostramos hoje aqui, todos eles, sem exceção, se pagam na primeira safra. Ou seja, produtor amigo, hoje você faz um investimento num equipamento, muitas vezes leva 5, 10 anos para você diluir esse investimento. Tudo que nós mostramos aqui hoje, você paga na primeira safra. Primeira safra você paga, seja do pulverizador montado na plataforma, seja de um piloto, seja de uma máquina transformada, um kit de transformação de máquina mecânica para vácuo, seja numa taxa variável, num monitor de sementes, um drone de zero amassamento, sensor da plataforma, todos os equipamentos. Não existe hoje nada que você não consiga transformar isso num ano, o seu investimento, e diluir aí para vida aí 5, 7, 8, 10 anos de vida útil ainda dos equipamentos. Você, meu amigo, que está assistindo nós, curta nós lá no aviãozinho, compartilhe, né? Estamos já encerrando a nossa live aqui, mas importante que quem nos acompanhou até agora, só temos a agradecer, a equipe toda aí, chega aqui, vamos fazer uma saudação aqui para o pessoal, um agradecimento, e dizer que a Campo Forte está aqui à disposição para que vocês possam vir até nós com as suas dificuldades, trazer as suas demandas, que nós vamos trazer com certeza boas soluções e para os seus equipamentos e as suas máquinas. Muito obrigado e desejamos aí que o próximo plantio que está vindo, né, seja aí de muito sucesso, que o clima nos ajude, né, e vocês que estão aí com tempo ainda, o investimento deve ser pensado agora. Não deixe para próximo do plantio, que nós também talvez não possamos atendê-los na velocidade que vocês precisam. Então venham imediatamente até a Campo Forte, conhecer essa tecnologia, definir o equipamento. Praticamente todos eles são financiáveis por linhas de crédito do BNDES, Finame. Então isso também facilita para você que quer fazer um investimento e diluir isso a longo prazo, né? Venha até nós, porque nós temos condições de fazer, mas sabemos também das demandas das indústrias que muitas vezes não vão conseguir nos atender de última hora. Então, não deixe para a última hora. A hora é agora, o futuro é hoje,
e a necessidade de subir essa régua aí, né, da produção, da rentabilidade, está aqui na Campo Forte. Obrigado. Obrigado, pessoal.